Meus queridos irmãos, estamos de volta para a apresentação de mais um tema da nossa Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Tenho o prazer de dirigir a vocês a palavra. Dessa feita, a aula ela traz o tema sobre os atributos da unidade da fé. E esses atributos são exatamente imprescindíveis: humildade, mansidão e longanimidade. E o texto bíblico para o embasamento dessa lição está em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Assim diz o texto sagrado: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A introdução nos diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Paulo, ele leva em consideração, você percebe, a unidade cristã, a unidade da igreja. E para que essa unidade ela acontece dentro de um processo. É um processo que não ocorre da noite para o dia, demanda tempo, é um processo que demanda tempo. E nessa demanda de tempo faz-se necessário um conjunto de aplicação de algumas virtudes cristãs na vida do crente, que são aplicadas pelo Espírito Santo, produzidas pelo Espírito Santo, e também, às vezes, no suporte de algum irmão um pouco mais experiente, para que isso seja uma realidade na vida dos crentes. O apóstolo Paulo, por exemplo, é um desses exemplos de motivadores, de mentores cristãos, aquele que dá, na verdade, uma alavancada no processo de crescimento da vida cristã. Paulo, ele se fundamenta muito no crescimento, na graça e no poder. E para que essas duas coisas aconteçam e levar à unidade da fé, outras ferramentas são interessantes. E na aula de hoje a gente vai compartilhar com os irmãos, com a competência do professor, pastor Douglas Batista, e no ponto de número 1, ele destaca três coisas interessantes. A primeira delas é o viver digno cristão, ou o modo digno de viver do cristão. Traduzido, uma vida de verdadeiro testemunho. O cristão que tem um verdadeiro testemunho no lugar onde ele está, isso é uma ferramenta muito interessante para o crescimento dele e também para a honra daquele que o chamou. Isso é coisa do item 1, o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é destaque dessa seção da carta. O apóstolo apela para os crentes que andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um modelo do corpo de Cristo.
a igreja. Pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, essas 3 atitudes, virtudes, melhor dizendo, elas são entendidas e listadas lá no capítulo 5 da carta de Gálatas, a partir do versículo 22, quando está falando a respeito dos frutos do Espírito. Então, meus irmãos, são 3 coisas necessárias, fundamental no crescimento do crente: que ele aprenda a ser humilde, que ele desenvolva a mansidão, que muito mais ainda ele procure desenvolver a virtude chamada longanimidade, paciência, tranquilidade. Como é interessante um crente paciente, um crente moderado, um crente ponderado. E ser ponderado ou ser longânimo, paciente, tranquilo, sensato, isso vai depender muito do nível de humildade que ele tem, ligado também à mansidão. Então, mansidão é algo muito difícil na vida de um cristão, porque depende da produção do Espírito, e nós, enquanto pessoas que nos deixamos o Espírito trabalhar em nós, ele produz os seus frutos, e a gente que tem uma visão espiritual dessa produção, a gente dá lugar, como os irmãos dizem no popular, a gente tem que dar lugar para que o Espírito ele se sinta à vontade para produzir em nós, no decorrer do tempo, esses frutos. Então, meus irmãos, encontrar um crente humilde, um crente manso e um crente longânimo, eu acho que é raro, tá certo? Vamos ser modestos, vamos ser humildes, porque humildade é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado com isso. No item 2 vem a humildade. Na verdade, o que é a humildade? Veja o que o pastor Douglas Batista diz: para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Perceba que quando a gente olha para o outro e faz algo pelo outro, conduzido pelo amor, conforme nós vimos na aula passada, direcionado pelo Espírito Santo, que produziu no crente a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, o olhar e a ação deste crente para o outro é um olhar com uma ação diferenciada. E essa diferença é pautada exatamente na experiência, na vivência que esse crente tem, no relacionamento com o outro. Aí isso vai entrar a individualidade e a coletividade. Quando você olha para o outro e faz, não faz só sentir, mas faz, pratica. Então essa prática que é conduzida pela experiência que o crente tem, no uso que o Espírito dá a ele, com a ousadia das coisas que o Espírito produz no crente, e o crente permite que isso seja levado a sério, então o outro ele vai ser beneficiado. Então nós vamos ter alguns resultados. A relação é interpessoal e a relação intropessoal, ela vai entrar em ação. Feito isso, meus irmãos, vai ter um ganho individual e um ganho coletivo, ou seja, a comunidade, a congregação, os irmãos que fazem parte da congregação, do templo sede, ou de uma congregação, ou do campo na sua inteireza. Então, quando todos agem de acordo com o fruto do Espírito, mansidão, humildade e longanimidade em todas as questões, tanto questão social, questão humana e espiritual, a gente vê a diferença. É importante ou não? Sim.
nós temos essas virtudes do Espírito, assim, vamos sermos francos, nós temos a manifestação dessas virtudes em nossa vida, no nosso relacionamento pessoal, com a família, com o trabalho, com os colegas de trabalho, com os irmãos do departamento, com os irmãos de forma individual, com a nossa pessoa. Então isso é uma realidade em nós. Então humildade não é fraqueza, como diziam os povos pagãos. Humildade é grandeza, é um gesto de grandeza. E para ser grande, a pessoa tem que abrir da arrogância. Isso é interessante, nós veremos no item de número 3. Então, o que é a humildade? A humildade é a ação modesta, é a ação simples, é a ação que alguém é chamado a atenção pelo ato da nobreza da ação de quem está usando para alguém. Às vezes um olhar assim de Deus na vida de um crente para o outro já deixa a gente meio destrinado e questionando: quem é esse? De onde foi que veio esse ou essa que é tão assim diferente até no jeito de falar? As pessoas olhavam para Jesus e diziam: o jeito dele ensinar, a doutrina dele é uma doutrina diferenciada. Por quê? Porque tinha qualidade no que representava, tinha qualidade na visão do outro e tinha qualidade na forma de relacionar. Então devemos pensar profundamente sobre isso. No item 2, aí vem a humildade, terminado. E no item 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdade e humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Perceba, meus irmãos, de forma clara nesse ponto, para concluir, que as 3 virtudes, humildade é um ato de grandeza e que isso é visto no dia a dia através do modo de viver do cristão. Então, o modo de viver do cristão, da forma com base na Bíblia. Alguém vai olhar para o crente e vai dizer: esse aí é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, esse jovem é um jovem de Deus. Por quê? Porque a maneira como ele se relaciona, a maneira como ele dá lugar para o Espírito Santo usá-lo nessas virtudes que não é dele, mas é algo que o Espírito produziu nele, o que está ao seu redor, ele vai perceber através do seu ouvido e através dos seus olhos a ação do crente. Então a diferença está exatamente, meus irmãos, em a gente aprender que precisamos ter humildade. E ter humildade é o contrário de ser arrogante, é o contrário de ser orgulhoso, é se esvaziar, como fez Jesus, e em atos de demonstração absoluta de humildade. Perceba que foi falado sobre os pés, e eu vou chamar a sua atenção, no bom sentido, para o Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13, 14 e 15, quando fala da lição de humildade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No versículo 13 do capítulo 13 do Evangelho de João, diz assim o evangelista: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Percebam a ação humilde de Jesus. Ele era grande, mas demonstrou ação modesta, pequena, mas grande. Então humildade não é fraqueza, humildade não é ausência de conhecimento, humildade não é ausência de poder. É uma ação poderosa.
E é poderosa porque ela é embasada exatamente no Espírito Santo. Para fechar, nós temos mais uma referência muito interessante dentro desse ponto, que é a da lição básica, capítulo 4 de Efésios, versículo 1 e versículo 2, quando ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em temor. Aí o versículo de número 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele coloca aqui as 3 virtudes: a virtude da humildade, a virtude da mansidão e a virtude da longanimidade, que é você ser extenso, ser demorado, ser modesto. O mundo está pegando fogo e você está bem tranquilo. O mundo está no alvoroço, mas você está bem tranquilo. E tudo isso em relação ao outro. Paulo diz aqui, suportar. Tem gente, meus irmãos, que a gente precisa suportar. Tem pessoas que são insuportáveis, mas por conta da humildade que a pessoa tem, sabe entender as fraquezas do outro, sabe entender a ausência dessas virtudes na vida do outro. Por isso a gente se comporta e conduz o outro que não tem as virtudes da melhor maneira possível, e Deus termina sendo glorificado. E aquele irmão ou aquela irmã que às vezes, nas palavras mais assim, diretas, são tão embrutecidas, elas conseguem entender que elas não estão agindo como deveria agir, e que aquela pessoa que conduziu a palavra, ou conduziu uma ação, chamou a atenção dela. Então aí está a diferença em ser humilde. Ser humilde em andar de cabeça baixa e de olhos fechados e falando calmamente. Às vezes alguém fala calmamente, mas é um verdadeiro lobo, um verdadeiro leão. Então ser humilde às vezes até ter uma voz estridente, uma voz muito que incomoda, mas lá no coração é uma pessoa revestida da humildade, da mansidão e da longanimidade. Para fechar o ponto número 1, eu ainda faço uma leitura para os irmãos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, no versículo 6 e no versículo 7. Eu disse Filipenses 2, versículo 3. Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Gesto de grandeza, considerar que o outro é mais do que você, sabe mais do que você, tem mais do que você. Você é apenas uma gota d'água no Oceano Atlântico. Então isso é um gesto de grandeza através de uma ação humilde, e isso conduzida pelo Espírito Santo. É fácil a gente ver isso no nosso convívio, na comunidade onde nós vivemos, onde tratamos os outros com humildade, numa relação às vezes difícil. O versículo de número 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, homem divino, portador da divindade, que é um dos atributos seu, ele abre mão dessa qualidade para se tornar verdadeiro homem. Isso é gesto de humildade. Então, ser humilde não é farsa. Ser humilde é fruto do Espírito. É o Espírito que produz no crente. Não é arranjo, não é maquiagem, é coisa de santidade, e santidade é algo do Espírito. O versículo de número 7, Paulo diz: mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que coisa linda! Difíceis, relacionamento difícil, diálogo difícil, abordagem difícil, mas para Jesus não tem nada difícil. Quando as pessoas eram difíceis, quando era difícil fazer uma abordagem, Jesus, de maneira simples e na forma de homem, ele entrava mesmo na natureza humana, abaixava no nível humano para entender o humano. Então, meus irmãos, precisamos aprender com essas 3 virtudes. No ponto de número 2, diz: para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão é necessário. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação
na igreja local. Que coisa maravilhosa! Mansidão é necessário, é fruto do Espírito, não é algo que eu crio, que eu aprendo com os relacionamentos ou com pessoas. Aprendemos também, mas em primeiro lugar com o Espírito Santo, porque é Ele que produz na vida do crente. E o crente que é cheio, que é ousado por essa virtude ou fruto do Espírito, ele vai beneficiar a igreja com qualidade, com respostas positivas. Ele vai transformar o negativo no positivo. Ele vai saber trabalhar com as questões difíceis no dia a dia, tanto envolvendo a pessoa dele quanto a pessoa do outro. No ponto de número 2, vai tratar basicamente do que nós já falamos anteriormente, sobre o conceito de mansidão. Mansidão é necessário na vida de cada crente e na vida da igreja no geral, em toda a comunidade local, para o benefício individual e para o benefício coletivo. Por exemplo, benefício coletivo: os crentes que se deixam usar pelo fruto do Espírito chamado mansidão, quando as confusões aparecem de todos os lados, ele é apto para conciliar. Conciliar é juntar as partes, ficar no meio e fazer uma intermediação. Ao invés de acender mais o fogo, ele apaga o fogo com o ato da conciliação, pelo seu gesto de mansidão, que é o fruto do Espírito que precisa ser usualmente visto na igreja. No item de número 2 do ponto 2, vai falar de exemplos de pessoas que foram mansas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E hoje também, a nossa igreja tem gente mansa. Você sabe que tem. Deve ter algumas pessoas bravas, mas tem gente mansa. Você é capaz de identificar pessoas mansas que não são mansas porque elas treinam para ser mansa, mas elas são mansas porque o Espírito Santo pegou essa pessoa ou essas pessoas e produziu nelas o fruto da mansidão. Então, o Espírito Santo que governa, que controla essa pessoa ou essas pessoas na igreja, então elas são vistas não porque elas querem aparecer, mas elas são vistas porque o Espírito Santo as faz aparecer com as suas ações benéficas no dia a dia, no seio da comunidade. Então, isso é maravilhoso e que nós possamos pensar ou repensar sobre essas qualidades tão maravilhosas. No item de número 3 do ponto 2, dos grandes exemplos, a gente parte para a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, nos maus tratos sofridos, não apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Que coisa linda! A mansidão é o domínio do Espírito no território humano. É o domínio do Espírito em ação na vida do homem, moldando o homem e fazendo esse homem crente ou essa mulher crente ter um modelo de viver cristão admirável. É um crente que apresenta um testemunho onde as pessoas falam dele ou falam dela. Ela não se antecipa a dizer que ela é. Ela não se antecipa a dizer que ela tem, que ela é a melhor. Não, ela se humilha diante de Deus e Deus o engrandece e as pessoas dizem. Lembram que a mulher, ela viu Elias e ela disse: esse homem que passa, ele é um homem de Deus. Então essas palavras corroboram para Elias que a sua prática, o seu testemunho, a sua vida de crente, ela era uma vida que chamava a atenção das pessoas. Então isso é muito interessante. Vamos ver aqui, meus irmãos,
Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 17, o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui em relação a esse assunto. No versículo 17, Paulo ele diz assim: ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. É aquilo que nós falamos no item lido. Revidar as provocações, aos maus tratos. Às vezes na comunidade onde você está, é bem possível que algumas pessoas, por conta de algumas circunstâncias ou de algumas situações, elas são pessoas difíceis. Mas não é porque elas são pessoas difíceis que você vai deixar de abordá-la e procurar envolvê-las no seio da igreja, no trabalho e na operação do Espírito Santo, para que elas sejam transformadas e no amanhã usadas por Deus. Então, no nosso convívio, a gente tem que olhar e pedir que o Espírito Santo nos oriente, nos direcione para um olhar calmo, um olhar justo, um olhar honesto, um olhar de verdadeiro crente, que olha numa visão amorosa dada pelo Espírito Santo. Então isso é muito interessante. Continuando o texto, o versículo 16: sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábio como vós mesmos. Versículo 17: a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas. Percebam que isso aqui é humildade. Alguém provoca a gente na igreja, tenta tirar você do sério, mas não consegue, aí ele desiste. Já passou por essa experiência de crente que ele é tão carnal, ele é tão difícil, ela é tão difícil, ela é insuportável, eles são insuportáveis, mas como você tem a virtude da mansidão, você vai jogando água em cima desse fogo, ou dessa carne, desse jabá, e de repente esse jabá, ele vai entrar no fogo do Espírito, e as coisas mudarão, e você é exatamente a pessoa que está em foco. Veja como é interessante ter mansidão, não é treinar ser manso, é deixar que o Espírito Santo produza em você, faça acontecer na sua vida, é a mansidão que é exatamente necessária. 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 21, Paulo diz assim: que quereis? Olha a perguntinha, que quereis? Essa pergunta já apresenta algo de arrogância como pressuposto. Que quereis? Ele está se referindo a camarada arrogante e que não apresenta humildade. Então o crente tem que apresentar sempre a humildade. E para ele apresentar a humildade, ele precisa ter. Se ele não tem, minha avó dizia, a gente só dá o que a gente tem. Então o Espírito Santo ele deu para você ter, para ser usado na hora precisa, na hora necessária. Então continuando o versículo, a perguntinha: que quereis? Irei eu ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então aqui há um questionamento. Vocês estão prontos para eu ir a vocês com vara, ou vocês estão prontos para me receber tranquilamente no Espírito? Então ele, quando fala de vara, ele está falando das correções. Na leitura do item 2, vocês ouviram eu ler sobre crentes disciplinados. Os crentes disciplinados são os crentes que na igreja eles recebem orientações e direcionamento do Espírito Santo para saberem viver e agir diante das circunstâncias que os cercam ou que surgem de maneira inesperada e imprevisível. Então, no imprevisível, o crente que tem humildade, ele sabe se comportar nesses momentos. Então, é preciso saber sobre a mansidão para andar disciplinado. Então, às vezes a igreja não entende bem essa questão de disciplinado. Disciplinado não é correção para suspensão de ação do crente na congregação onde está, mas fala de um crente que tem um viver ordeiro, um viver que é pacífico, um viver que é digno
de ser admirável e até seguido. Você conhece crente que você o admira e o segue? Nós seguimos a Jesus, mas há crentes que a gente consegue seguir pelo seu modelo de viver cristão. Então a gente consegue viver. Lembra o que Mahatma Gandhi disse? Eu repeti na aula passada, vou falar de novo. Mahatma Gandhi disse: eu aceito o Cristo de vocês, mas não tenho capacidade de aceitar o cristianismo de vocês. Então o modelo que vocês apresentam não dá para mim. Então, meus irmãos, pensemos sobre esse assunto. Ponto de número 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Coisa interessante, né? É preciso humildade, mansidão e longanimidade. Você imagina que nos relacionamentos, aqueles casos conflitantes, se não houver uma pessoa humilde, mansa e longânima por perto, pode pegar fogo. Então, pessoas ousadas nessas 3 virtudes ou nesses 3 frutos do Espírito engrandece a igreja do Senhor, engrandece o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero mandar aqui um abraço aos irmãos que nos assistem todo domingo de manhã. Podemos citar alguns nomes, como a irmã Gessília, esposo do presbítero Alailton, supervisor da congregação de Barreiros, sempre está nos assistindo. Um abraço para a senhora irmã Gessília, continue assim. Um abraço ao presbítero Alailton. E também nós temos a irmã Jerusa Tolentino, que sempre está conosco, a professora, a nossa estimada professora Brilhante, que também nos assiste, como também o irmão Flamínio, lá em Tianguá. Flamínio sempre é um homem que aprecia a palavra de Deus. O José Ari, que também sempre está nos assistindo, o Daniel Rodrigues e o nosso Luiz Carlos. E outros tantos irmãos e irmãs que sempre aos domingos estão nos assistindo na nossa escola bíblica dominical. Então isso é um gesto de humildade e de grandeza de todos os irmãos. Um abraço a todos, sintam-se bem, orem por nós, para que Deus possa continuar nos dando da sua graça, como também aos demais professores, colegas professores que lecionam e que trabalham com muito afinco no Departamento de Educação Cristã da nossa igreja. Um abraço a todos. Sequenciando no nosso estudo, o item 1 ele vai falar sobre a longanimidade. Longanimidade fala de paciência, tolerância e constância. Perceba que ser paciente não é só de manhã, é à tarde, à noite e a vida toda. Então quem é paciente de manhã, à tarde, a vida toda, se dá bem. E até é muito bom, porque é uma terapia e isso gera saúde física, mental em cada um de nós, quando nós não nos deixamos nos levar pelos aborrecimentos da vida, nem os nossos pessoais, nem dos que estão no nosso ciclo de amizade, nem daqueles que nós somos obrigados a conviver com os mesmos. Então, em qualquer que seja a situação, essas virtudes são precisas na vida de cada um de nós. Então, ser constante, isso é uma lição, precisamos ser constantes. O Espírito Santo ele veio para habitar, para estar. Então isso é um exemplo de constância. O crente recebe o fruto da longanimidade e percebe, nota-se, compreende que o crente que se deixa ser usado com esse fruto da paciência, de tolerar, de suportar o insuportável, aquele que é exemplo de ser insuportável, ele vai terminar se convertendo, ele vai terminar melhorando, ele vai terminar entendendo que ele precisa deixar-se lapidar. Então demora, mas isso acontece. Isso é uma obra do Espírito, não é uma obra nossa, não é um trabalhar nosso, é um trabalhar do Espírito. O termo gera essa virtude que significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Olha que coisa, tolerar a má conduta dos outros. E dos outros aqui, irmão, dos crentes, dos outros crentes. Então tem os outros, tem eu, tem você e tem os outros. Então uma relação ela se faz com o eu e o outro. Então eu me relacionar comigo mesmo,
deve ser mais fácil, mas com o outro é preciso longanimidade. E aqui vai falar que uma das finalidades desse fruto é trabalhar com o enfrentamento das confusões, dos conflitos gerados, que às vezes já causou uma complicação profunda, precisando até de um trabalho profissional, que eu acho às vezes até desnecessário no nosso meio, mas há casos que é preciso ser trabalhado um profissional de psicologia para verificar, para fazer um levantamento das situações que já se complicaram. Mas o crente humilde, simples, que às vezes nem estudou nada nessa vida, mas como é aluno do Divino Espírito Santo, ele recebeu este fruto poderoso da longanimidade e ele trabalha e consegue até levar alguém a entender que é preciso usar o abençoado perdão. E quando nós perdoamos o outro, nós nos tornamos mais leve, e com essa leveza o Espírito Santo ele vai agir em você e agir no outro. Será que existe alguns casos de pessoas na nossa comunidade, quando digo comunidade, na nossa igreja, em que vivem situações em que precisam de perdoar uns aos outros? Será? Então nós precisamos repensar sobre isso, a necessidade de longanimidade para termos o benefício do perdão e com o perdão um relacionamento mais agradável entre os irmãos e também para com Deus, que é bastante necessário. No item 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. Você que já tem uma vivência na igreja há um longo tempo, já passou por experiência que o outro lhe fez sofrer, em que o outro lhe machucou, em que o outro ele fez você passar por vergonha, por constrangimento, e isso é hostilidade. E ficou para lá. Ninguém trabalhou a situação e você sofreu as duras penas, mas por conta de ser uma pessoa que tem um recurso natural, produzido pelo Espírito, de ser paciente, de ser constante, de ser longânimo, de ser paciente, então, no dizer popular das pessoas, você tirou de letra, ou seja, o Espírito Santo fez com que você, moldado por ele, deixasse para lá e orasse para aquele irmão ou para aquela irmã, para que ela tivesse uma visão de Deus a respeito do assunto. E não é que Deus deu uma visão àquele irmão e àquela irmã, e ela veio lhe pedir perdão, por conta de quê? Porque você agiu de maneira humilde, maneira mansa, paciente. Então, meu irmão, paciência. Como é que está o teu nível de paciência? Você está com paciência aí com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai? Qual é o seu nível de paciência? Qual é o seu grau de tolerância para com os outros nas situações difíceis? Porque na hora da bonança, da coisa calma, tudo é fácil, irmão. Todo vento ajuda a gente a ir a algum lugar, mas quando ele é contrário, vai ter que dar um jeito de driblá-lo, de enfrentá-lo, de superá-lo. Então, que Deus possa abençoar todos os irmãos, entendendo que ser longânimo é preciso. Alguém encosta em você, alguém lhe humilha com palavras, alguém lhe humilha com o olhar, alguém usa todo gesto de provocação, mas você não entra no jogo, porque o seu jogo é outro, o seu jogo é o jogo do Espírito Santo, e esse é interessante, porque louva a Deus, engrandece você que se deixa ser usado por Ele, e chama a atenção dos demais que estão ao seu redor. Às vezes até uma criança que nos assiste, ela olha para a gente e ela vê a diferença, e ela cresce admirada, e quando é no futuro, ela vai seguir a você, porque ela tomou você como uma referência de pessoa paciente. Quando deveria chamar a atenção de maneira áspera, de maneira dura, você soube chamar a atenção dessa pessoa. Então tudo isso conta ponto para o crente. O item de número 3 diz: o perdão como premissa do amor. A gente ama e a gente perdoa. Perdão, amor, paciência. Alguém às vezes está numa confusão difícil, mas ela acha que ela tem razão. Prepondera
o interesse pessoal, o jogo do interesse em detrimento do outro. Irmãos, nós nunca temos razão. Quem tem razão sempre é o Espírito Santo. Por mais que a gente até apanhe na cara, a gente não tem razão, certo? Então sempre devemos repensar as nossas atitudes e as atitudes dos outros e como é que a gente deve agir nas situações complicadas, que não é fácil. Nessa hora em que estamos comentando com vocês esse ponto, quantas pessoas estão aí ressentidas, magoadas, com tanto problema, e você não é capaz de entender qual é o mal que essa pessoa está vivenciando por conta de uma ação tão simples e por falta de uma ação também tão simples, que é o perdão, para aliviar essa carga e assim ser abençoado por Deus. Terminando o nosso ponto de número 3, eu quero ler para os irmãos 14 e 22 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim o texto: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então veja aí que conselho interessante. 1 de Pedro, capítulo 3 e versículo de número 20, tem também para nós uma lição muito interessante. Vamos prestar atenção aqui em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo de número 20. Diz assim: os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Perceba que a falta de longanimidade e de humildade, de mansidão naquela geração, fez com que aquela geração perdesse a bênção. Noé está pregando e Deus está esperando. A longanimidade aqui é de Deus. Deus está sendo longânimo com você, esperando que você perdoe, esperando que você vá lá, peça perdão, se entregue, seja humilde. Isso não é fraqueza, isso é grandeza. Eu lembro que eu fui ensinado principalmente pela minha mãe. O meu pai era muito calmo, mas a minha mãe, ela era muito brava, e ela dizia: quem for meu inimigo é inimigo seu também. E alguma das vezes quase que eu apanho da velhinha, porque eu entrei na questão de ir para a casa de pessoas que eram inimigas da minha mãe, e ela soube, e isso foi complicado. Então minha mãe dizia: a pessoa morre e eu não perdoo. Mas entre os crentes não existe isso. Entre os crentes é o perdão. A pessoa bateu em você, você perdoa. Lhe provocou, você faz vista grossa, porque você é longânimo e paciente para poder conduzi-lo com zelo e com um exemplo moderado. Isso é domínio próprio. É fácil? Dificílimo. Está em nós? Não sei, mas problemas é só o que não falta, é problemas, para que nós possamos sermos treinados com os problemas no uso dos dons e no uso dos frutos que foram destacados aqui: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Para eu fechar as referências, eu quero ler com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 6. Esse texto é muito interessante, preste bem atenção, para nós fecharmos essa parte no ponto 3. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Falta de humildade, falta de mansidão e de longanimidade. Qualquer coisa, eu vou logo ali no fórum, porque lá a coisa é resolvida. É melhor orar, é melhor ser humilde, é melhor dobrar o joelho, porque a bênção do crente, ela vem lá do céu. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Veja que lição o apóstolo está dizendo. Mas quem não tem humildade, quem não tem mansidão e quem não tem longanimidade, irmão, ele age de uma maneira vergonhosa. Então nós temos que conduzir essas pessoas com mansidão, conduzir essas pessoas com gesto de lealdade e de justiça, se fazer como Paulo, se fazer de louco para ganhar os fracos. Então nós temos que fazermos muita coisa
para termos em nós essas virtudes interessantes. Não sabeis que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. É vergonhoso perceber que determinados irmãos hoje, por qualquer coisa, leva um outro para a justiça. Falta de humildade, de mansidão. E às vezes alguém pergunta: você sabe o que está passando comigo? Não é com você. Então, em qualquer que seja a situação, quem se coloca debaixo das mãos de Deus, o Espírito Santo o esclarecerá. E eu termino essa aula dizendo para os irmãos: repensemos sobre esses três pontos importantes, que são atributos da unidade da fé, que conduzem à unidade da fé, e que para que haja uma unidade da fé, para que haja a verdadeira união, para que nós sejamos conduzidos a uma união, é necessário o uso da humildade, da mansidão e da longanimidade. Então tudo isso é importante. E veja, meus irmãos, que Jesus disse lá, e o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 13, com muita precisão, ele disse: vós sois a luz do mundo. Então seja essa luz. Lembremos do farol. Quem vai aqui para o Mundaú se percebe um farol. Tem alguns lugares que tem alguns faróis. O farol do Mundaú, aquele farol dá muita alegria a muita gente que está vindo às alta noite do mar, buscando chegar em casa. Então, quando ele vê aquele farol, ele cria alma nova, porque aquele farol está apontando para o porto seguro. Irmão, você é esse instrumento, esse farol, essa luz que aponta o caminho para aquele que está precisando chegar ao porto seguro. Dê uma claridade àqueles que estão navegando em mar à noite, em trevas, e estão precisando chegar ao seu porto seguro para vivenciar momentos de grande alegria. Que essas três virtudes possam serem repensadas, e aqueles que já estão sendo usados pela mesma, o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Orem para que isso seja constante, perseverante em sua vida, e que mais irmãos venham tomar posse dessas três virtudes grandiosas na vida da igreja. E assim concluímos a nossa aula. Tenham todos um abraço e um domingo de muitas bênçãos na vida de vocês.